Fala rapaziada do Descomplicando a Medicina, tranquilão? Esse vídeo vai trazer para você as informações do que é um ventilador. Nessa época de coronavírus que estamos vivenciando, todos os hospitais, as UTIs falam que não há ventiladores suficientes para o tratamento dos pacientes graves do coronavírus. Mas você sabe o que é o ventilador? Eu vou trazer informações básicas de como ele funciona, para que serve, e também não deixe de ver o outro vídeo sobre os modos específicos cada tipo de ventilação. Pode ser feito por pressão, pode ser feita por volume, o paciente pode ajudar, não pode ajudar. Então também não deixe de ver este vídeo que vai aparecer para você. Mas antes da gente começar, não deixe de se inscrever aqui no canal para dar o like e receber os novos vídeos que estão surgindo para você ficar antenado no mundo da medicina. Também nós temos lá no Instagram, @Dr. Zanata, toda a minha prática, as fotos, novidades instantâneas aí da área da medicina, minha prática médica, obviamente. E também lá no nosso site, www.descomplicandamedicina.com.br. Lá você fica por dentro de artigos, de podcasts, cursos. A gente vai falar sobre ventilação, tem cursos de ventilação, tem cursos de intubação. Então corre lá para você ficar por dentro de tudo que acontece na área da medicina, tá bom? Vamos lá começar? Roda a vinheta. Muito bem, então pessoal, vamos olhar aqui na imagem que nós temos diversos materiais para separar antes de realizar a intubação traqueal. Você consegue observar tubo endotraqueal, o laringoscópio, o cabo, as lâminas, vários tamanhos, o filtro barreira, máscara facial e a cânula de Guedel. Vamos falar agora sobre as lâminas de laringoscópio. Você vê que existem dois tipos: a lâmina de Macintosh, que é a curva da minha mão esquerda, e a lâmina de Miller da minha mão direita, que ela é reta. Qual é a diferença? A lâmina reta ela é utilizada para suportar, para pescar a epiglote por inteiro. Você consegue fazer a exposição das pregas vocais pescando, você consegue suportar ela inteira, então vai entrar totalmente a epiglote na base da lâmina. Já a lâmina curva de Macintosh, você apoia ela na valécula, tentando superficializar, angular a epiglote. Você não pega ela, você não tem contato com a epiglote. Então, montando o laringoscópio, você vê que a gente faz a técnica entrando pelo lado direito da boca do paciente e aí sim deslocar a língua para o lado esquerdo do paciente, expondo a epiglote, a laringe e as pregas vocais, facilitando então a passagem do tubo endotraqueal. Você consegue observar que existem tamanhos diferentes de lâminas e tipos para facilitar a sua técnica de laringoscopia, evitando complicações, desde crianças pequenas até adultos grandes. Agora vamos falar sobre o posicionamento da mão, como não segurar um laringoscópio. Você vê na imagem que a minha mão obstrui a entrada e a visualização, então você não deve segurar deste jeito. Também você não deve colocar dedos na frente da exposição da boca, da prega vocal. O cabo do laringoscópio é feito para segurar e livrar esta região da boca. Não deve se fazer este tipo de movimento, porque você vai fraturar a boca. A movimentação é angulada para frente e para cima. Jamais nesse movimento de bascular, você vai fraturar o dente do paciente. Bom, depois de saber todos os materiais, nós vamos entubar o paciente, passar o tubo endotraqueal e começar a ventilar. A ventilação nada mais é do que a melhor otimização da troca gasosa, ou seja, a gente vai ofertar oxigênio para o paciente e remover o gás carbônico produzido pelo metabolismo celular. Isso é feito através de pressão parcial dos gases, onde a hemoglobina deixa o CO2 e capta o O2 nos alvéolos e vice-versa. Vamos observar também que existem diferentes curvas para a melhor oxigenação e dissociação da hemoglobina. O oxigênio pode se ligar mais ou menos à hemoglobina, facilitando então
esta oxigenação celular e troca gasosa no alvéolo. Veja que a gente tem diferentes volumes, isso vai interferir muito na nossa capacidade de ventilação, porque cada paciente tem um volume corrente, frequência respiratória, capacidade vital, capacidade de reserva funcional, capacidade de inspiração forçada, esforçada, e isso vai levar a vários parâmetros ventilatórios. Observe como é feita a oxigenação nos alvéolos da troca gasosa entre a hemácia e o alvéolo. Para se realizar uma ventilação mecânica, nós temos que ter basicamente dois conceitos na cabeça. Um é o conceito de espaço morto, o outro é o shunt pulmonar. Você observa agora uma representação de um alvéolo e seus vasos sanguíneos justapostos. Eles precisam dessa relação de perfusão e ventilação, sendo a perfusão o Q e a ventilação o V, certo? Então você vê do lado esquerdo o que é um espaço morto. O espaço morto, ele é quando o alvéolo não ventila, mas ele tem perfusão. E aí você tem um espaço morto, uma relação VQ que tende ao infinito. Já o shunt acontece ao contrário. Ele tem uma perfusão sanguínea adequada, porém ele não tem uma ventilação pulmonar adequada, diminuindo a relação VQ a quase zero. Isso é importante falar porque nós temos o PIP, nós temos volume corrente, o barotrauma que pode alterar totalmente esta relação VQ. Então vamos observar agora como é que a gente seta e escolhe um parâmetro no ventilador mecânico. Repare. Então num ventilador, um respirador, você vai ter algumas funções, alguns parâmetros para ventilar o seu paciente. Você pode escolher ele ventilando pelo tubo endotraqueal ou você pode escolher pela ventilação não invasiva. Quando você vai escolher para fazer a ventilação do seu paciente, você pode escolher aqui a fração inspirada, tempo inspirado, frequência respiratória, o PIP, a pressão inspiratória que ele vai receber e o fluxo de oxigênio que vai ser mandado para o seu paciente. Aqui você tem assisto controlado modo, ou seja, o paciente pode estar ventilando totalmente pela máquina ou pode ter um drive pequeno na hora de respirar. Aqui o paciente já tem um nível de respiratório, nível de consciência um pouco maior, já faz uma atividade respiratória maior, e esse aqui o paciente tem totalmente atividade respiratória, é só um auxílio do respirador. Quando você seta o aparelho, você consegue ventilar como se fosse o pulmão através de todos esses parâmetros, onde você consegue setar e fazer a individualização da ventilação do seu paciente. Você consegue observar o quanto você dá para ele, o volume minuto, o tempo in Zs, pressão de pico, frequência respiratória. Um outro tipo de respirador, você consegue observar então também os volumes e os tipos ventilatórios controlados, a volume e a pressão e assisto controlado. Se você seleciona o módulo, ele lhe mostra a pressão, curva de volume e o volume total. Aqui você tem todos os parâmetros onde você regula os parâmetros que você quer ventilar o seu paciente. Este é o filtro EPA, que em tempos de coronavírus é o filtro responsável por blindar a contaminação do aparelho. Aqui você vê na prática um ventilador na ativa.